Opa, muito boa noite para você que já está nos acompanhando ao vivo. Se você vai assistir gravado, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a esse momento. Eu espero que seja proveitoso para você, tá? Esse tempo aqui que você vai passar assistindo esse vídeo, uns 50 minutos por aí. E para quem está ao vivo, então tem a opção de conversar com a gente. Então, você pode postar as suas dúvidas no chat e nós vamos conversando com os nossos convidados a respeito do tema aqui. A gente vai falar de risco agropecuário, risco dentro do agronegócio. Não é? Para quem estuda agronegócio, sabe que agronegócio dá para a gente ver, a gente fala de cadeias e tal, então se for ficar abrindo isso daqui, essa live nunca vai terminar. Né? Ela vai ter 2 dias aqui, a gente vai ter assunto ainda para falar. Então, vamos falar sobre 3 vertentes, 3 pilares, e que, de certa forma, né, quer queira, quer não, o produtor, independente da produção dele, tá? Seja um pecuarista, ou seja um agricultor, um algodoeiro, um silvicultor, não importa, ele corre riscos. Né? Eu costumo dizer que o agricultor é um cientista. Só que o problema é que o laboratório dele é aberto, não tem teto, ele não controla as coisas, ele não... Basicamente, gestão é o seguinte, pessoal, eu sou administrador e, poxa, o que a gente faz, né, na administração? Eu separo os fatores, o que eu controlo, o que eu não controlo. E se o agricultor fizer isso, né, dentro do agronegócio de uma forma geral, ele vai ter muito mais fatores que ele não controla do que ele controla. E isso aumenta demais a complexidade de gestão dos negócios. E o que eu quero trazer, então, destacar esse desafio para que a gente proteja aquilo que eu não controlo. Né? Então, falar de risco na agropecuária, né, é a gente entender que existem diversos fatores que podem, se der errado, geram um problema muito grande para mim, enquanto produtor, enquanto empresário. Eu acho que esse é um ponto importante, né? E dentro desses possíveis riscos, nós vamos falar especificamente agora, né, sobre o âmbito legal, tá? Então, uma passagem sobre questões mais legais, né? Legislação, da produção, então risco climático, risco de produção, e risco de mercado, risco financeiro, risco de preço, tá? E que são fatores que você pode estar me ouvindo falar agora e falar assim, tá, mas nada disso eu controlo. No máximo eu controlo legal ali, mas o resto eu não controlo. Pois é, mas tu controla sim. Você consegue se proteger em todos esses pontos que eu acabei de mencionar e você tem instrumentos, bons instrumentos disponíveis no mercado para fazer isso. Meu trabalho aqui hoje é muito fácil, tá? Eu só preciso controlar realmente o tempo dentro dos meus convidados aqui. Mas, porra, tem especialista para danar aqui para falar dos assuntos, então é mais... eu vou ficar mais no cantinho aqui, esperando as perguntas de vocês para encaixar no momento aqui para os nossos convidados, tá? Então, chamando o pessoal por ordem alfabética aqui, vou começar pelo Alípio. Alípio, muito boa noite, tá? Olá, Thiago, boa noite, tudo bem? Bom demais. O Alípio vai falar para a gente mais focado em o risco de produção, tá? O risco climático, etc. Tá? Então, na parte de seguros. Zé, muito boa noite. Boa noite, Thiago, boa noite, Alípio, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse momento. Valeu. O Zé vai falar mais da parte financeira, tá? Então, risco de preço, risco de mercado. E o Nivaldo que também é produtor, e ele vai falar da parte legal, né? E aí, Nivaldo, eu sei que você também tem envolvimento com importação e exportação. Então, talvez também a gente possa dar uma pincelada nesse eixo aí também. Obrigado pelo tempo, tá? Boa noite, Thiago. Boa noite, pessoal. Alípio, José, a casa, Unicesumar, pela oportunidade, a todos. Valeu. Então, pessoal, como que vai funcionar aqui? Nós vamos ficar na tela, né? O Alípio vai ter um momento aí agora para se apresentar, falar um pouquinho desse cenário, um pouquinho do que ele já vivenciou e já experienciou com relação a esse risco climático, risco de produção e a importância desse instrumento. Alípio, fica à vontade, o tempo é seu.
Vamos lá. Tiago, até, poxa, comentar um pouco sobre a minha carreira. Para mim é um prazer enorme poder falar aqui com os alunos do Sesumar, pois eu sou cria do Sesumar, né? Trabalhei aí e também fiz a minha formação em administração no Sesumar e, inclusive, fui convidado por um professor para ir trabalhar numa cooperativa de crédito. Então, sejam amigos do professor de vocês, viu, pessoal? E trabalhei lá durante 12 anos, bastante próximo do produtor rural. Em um primeiro momento ali trabalhei como gerente de conta e depois me tornei assessor responsável pela carteira de seguro agrícolas, né? Hoje eu saí desse banco, já faz 2 anos que eu sou assessor de investimentos no escritório aqui de Maringá. E, Tiago, poxa, você estava realizando a abertura, eu estava pensando aqui, e recentemente eu tive o prazer de também participar de um evento semelhante a esse, no qual eu até destaquei que no passado, vocês lembram que o Monteiro Lobato retratou o produtor rural como o Jeca Tatu, né? Era uma pessoa abastada de conhecimento, não tinha muito conhecimento, avastada da parte social também, não tinha muito contato, o próprio governo não olhava o produtor rural. Eu lembro que o pessoal falava que assim, essa pessoa é do sítio, né? Então o produtor rural tinha essa imagem distorcida e com certeza essa imagem ficou para trás, né? Hoje o produtor rural ele se posiciona como um empresário do agro, no qual ele tem que ter uma série de conhecimentos necessários para tocar o teu negócio. Afinal, ele toca uma indústria a céu aberto, no qual ele precisa ter o controle ambiental, legislação, produção, ele precisa ter o cuidado da porteira para dentro e da porteira para fora, né? Então, recentemente eu até visitei um cliente que é médico e tem uma propriedade rural. Ele falou: Alípio, eu tive que. Não tem como eu ser médico e produtor rural ao mesmo tempo. A atividade demanda o controle e acompanhamento de uma série de números a todo tempo, né? Então, tendo todo esse cuidado que o produtor precisa ter, ele corre inúmeros riscos, né? Como eu comentei, é uma indústria a céu aberto e, poxa, ele precisa se proteger de um controle que ele não tem, que é o risco climático. Então o produtor se protege de várias maneiras aí para que tenha sucesso na sua safra, mas ele não pode controlar o risco climático. Quais riscos esses que ele está sujeito? O risco. Alípio, desculpa te interromper, e até só destacando, né? A gente teve a pior estiagem desde que começou a ser mensurado, né? Esse indicador aí, não só o Paraná, mas todo o Brasil foi pego aí, né? Por esse período de estiagem. Enfim, a gente teve vários. Não é só para o agro que se impacta, né? A gente também tem que entender isso, né? Impacta todo mundo, em especial no agro, porque depende disso daí. E o Hermes está falando isso, ó, no momento, nosso maior problema é a chuva. A gente está há 90 dias sem chuva e ele é pecuarista lá no Mato Grosso, né? Então é bem isso que tu está falando, né? Esse ano o estado do Rio Grande do Sul sofreu bastante, né, com a estiagem, com a falta de chuva, e a gente já está sentindo isso aqui também, né? Então não chove no nosso país, infelizmente, isso acaba prejudicando, né, bastante, então o produtor precisa se proteger. E aí, eu estava comentando dos riscos que ele está correndo hoje. Poxa, o risco de uma chuva excessiva, o risco de uma seca, ventos fortes e frios, né? Então o produtor precisa se proteger de tudo isso através de algumas modalidades que estão à disposição no mercado. Ou através de um Proagro, que é uma modalidade protecional, que geralmente o produtor contrata junto com uma proposta de crédito rural. Então o produtor faz um crédito e junto vem um Proagro, né? Que é uma modalidade que protege o produtor. E a outra modalidade é um seguro agrícola, que daí ele contrata por meio de uma companhia seguradora. Hoje no nosso país, se eu não me engano, a gente tem mais de 10 companhias seguradoras já atuando nesse ramo, um ramo que desenvolveu muito. Há 5 anos atrás, não se escutava o produtor contratando o seguro agrícola, a maioria era avesso à contratação, em função de históricos familiares, né? Mas hoje isso está muito difundido. O produtor rural não tem plantado, não tem corrido risco a esmo. Ele tem procurado um seguro agrícola, um protecional, para garantir, no mínimo, continuar na atividade, né? Então, à medida que o produtor faz o plantio e ele tem garantido que ele vai ter 60 sacas por hectare, estou chutando o número aqui, tá? Seja em função de uma colheita ou seja em função de uma indenização de uma seguradora, já dá um certo conforto e a sua administração financeira se torna com uma maior qualidade, né? Então ele tem todo esse controle que ele pode fazer isso através dessas modalidades de seguro que ele encontra no mercado.
Esse tipo de situação, tá, Thiago, esses tipos de sinistros que acontecem, falta de chuva, ou chuva excessiva, tem ocorrido cada vez mais, né? Isso tem se tornado frequente. É safra sim ou safra não, o produtor vem sofrendo com isso. É extremamente importante que o produtor procure uma companhia seguradora para poder fazer o protecional da tua lavoura. Né? Olha, Lípio, e aí o pessoal pode, quem não conhece isso, né? Pode estar imaginando que é muito caro. Né? Pô, fazer o seguro do carro já é 5 pau no ano. Então, eu vou fazer o seguro da lavoura, vou pagar o quê? 200 mil? Então, depois eu gostaria que você... Claro que não dá para você simular, não tem essa cotação agora, mas ilustrar para o produtor que o que ele está fazendo é comprando um risco. Né? Na verdade, não. Ele está vendendo um risco para a seguradora, né? Então, ele está se protegendo. O seguro tem que ser visto dessa maneira, né? Não é um custo, é uma proteção e se ele não utilizar, beleza, melhor ainda, significa que não deu um sinistro, né? Mas ele protege. Isso que você está comentando é curioso, porque as pessoas precisam ter mais a noção de risco, né? Observe bem em relação ao produtor rural. O produtor ele compra uma caminhoneta e ele não sai da concessionária sem contratar um seguro. Ele paga 500, 800 mil, 1 milhão numa colheitadeira e também não coloca na propriedade sem contratar o seguro. Mas ele gasta 800, 2 milhões com semente, insumo, herbicida, inseticida e coloca isso na terra e não faz o seguro. Então, precisa ser repensada então, essa análise de questão de risco-retorno que ele está correndo, né? Então um risco altíssimo por não contratar o seguro. O seguro agrícola, isso que você colocou, é um dos seguros mais caros que existem em função da concentração de risco. O que é isso? Quando você faz um seguro do teu carro, Thiago, você corre o risco de bater o carro em Maringá. Outra pessoa corre o risco de bater o carro em Campinas. Outra pessoa no Ceará. Então, para uma companhia seguradora, o risco está pulverizado. Agora vamos pensar no seguro agrícola. Imagina que a seguradora fez o seguro para as áreas de plantio no estado do Paraná. Se ocorrer uma seca, vai atingir, é bem provável que vai atingir todos os produtores. Então é todo mundo acionando o seguro ao mesmo tempo. Essa concentração de risco traz uma carga de prêmio, de custo para a seguradora muito alto. Tá? Então, hoje o seguro agrícola é um dos seguros mais caros que existem no mercado, mas o governo tem extremamente interesse em proteger o produtor rural e hoje ele paga uma parcela do seguro, que é a subvenção federal que o produtor tem acesso. Né? Essa subvenção ela reduziu. Eu lembro que na época que eu estava operando de fato o seguro agrícola chegava até 40% de subvenção federal. Se eu não me engano agora nessa última safra está 20% de subvenção que o governo banca, porém o limite aumentou. Então acho que tem 1 bilhão disponível para o produtor rural. Isso garante que o produtor contrate o seguro e conte com a subvenção, que é esse auxílio do governo para a contratação do seguro. Tá? Legal. Ô, Nivaldo, eu gostaria de um comentário seu, primeiro na ótica produtor, sobre esse cutuco que o Alípio fez aí. Pô, você compra uma colheita de 1 milhão e não põe seguro, planta e não põe seguro, e depois já pode dar início à sua explanação. Tá? Como o Thiago falou, eu sou produtor rural, sou cria da casa também, da Unicesumar, sou advogado formado pela Unicesumar, tenho um MBA em agronegócio pela Exalc e estou agora finalizando em Direito do Agronegócio, que foi um tema que eu levei para a Unicesumar. A Unicesumar, como muito aberta para novas ideias, capturou o tema e adorou, e hoje é uma pós de muito sucesso dentro da casa. Além disso, eu tenho um escritório de consultoria no agro, tá? E coordeno um programa da Apex Brasil, por isso que o Thiago mencionou a questão da exportação, né? Que é junto da Unicesumar na casa. Então, eu estou me sentindo em casa aqui hoje. Com relação ao produtor rural, só para complementar uma fala inicial do Alípio, que ele falou sobre o Jeca Tatu, vou complementar. Outra coisa que deu uma manchada no produtor rural aqui, historicamente no Brasil, é aquela carta do Pedro Vaz de Caminha, né? Que ele chegou no Brasil, olhou, mandou a carta para o príncipe lá em Portugal e falou: aqui tudo que se planta dá. Mentira. Né? O Brasil, a terra... Quem fez essa terra fértil foi o produtor rural, com muito sangue, suor e lágrimas, né? Com relação ao seguro, Thiago, eu vejo que, primeiro, o Brasil, na minha visão como produtor, tá? Agora que está tendo um investimento governamental, várias seguradoras trabalhando junto ao produtor rural, nós não temos o histórico e não temos a cultura do seguro. Então, eu fecho meus olhos, eu lembro do meu pai, do meu avô,
jogando o seguro a Deus, entendeu? E há pouco tempo que vem se trabalhando com o seguro. Começou com áreas menores, né, por conta do custo. E agora eu vejo o seguro sendo mais difundido em áreas maiores. A questão da subvenção, ela tem um limite por CPF, o que muitas vezes pode inviabilizar uma área maior. E por isso que a gente vê uma alta concentração. Isso olhando como produtor, tá? O pessoal do seguro, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Mas olhando como produtor, eu vejo a região sul, que tem uma tradição maior já com seguro, que começou lá com o Proagro, e áreas maiores, Centro-Oeste, Matopiba, a questão do seguro sendo trabalhado de uma forma diferente. Muitas vezes numa área um pouco mais arriscada, uma área de mais areia, que pode vir um problema climático e levar um problema maior. Enfim, eu como produtor, eu tenho essa visão do seguro rural. E Nivaldo, você já entrou num aspecto aí, por exemplo, de CPF e tal. Como que é toda essa relação? Eu acho que você vai saber explanar melhor, mas dos riscos envolvidos exatamente nessa estruturação societária. CPF, CNPJ, faço um grupo, o que eu asseguro, enfim. Porque o que é comum, né? O agricultor, o pai, que todo CPF, é o CPF dele que está pendurado lá, e aí quando precisa ver o CPF da mãe, e vem dos filhos depois, e vai indo. Então, sim, quais são os riscos envolvidos nisso tudo, e quais são os instrumentos que a gente consegue ter para proteger o patrimônio aí, do produtor? Olha, a gente entra numa esfera aí de sucessão, né? O Brasil, historicamente, são grupos familiares. A minha família mesmo faz parte de um grupo familiar. E não tem tradição de PJ aqui no Brasil. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu já vi muitas consultorias. Isso não é não estou falando mal do trabalho, mas sim que nós temos que fazer no Brasil um trabalho customizado. Então, eu estou vendo muita consultoria vendendo pacote de holding. Agora está na moda montar holding familiar. Eu vejo que não encaixa. Uma vez a gente atendeu um produtor, ele sentou com nós e falou, quero fazer uma holding. Tá, você quer fazer uma holding. Por quê? Não, quero proteger meu patrimônio. Tudo bem. Qual que é o seu patrimônio? Qual que é a família? Não, sou eu e minha mãe. Tá. Quantas fazendas você tem? Não, tenho uma. Tá, mas para que você quer montar uma holding? Não, eu sei que holding eu vou proteger meu patrimônio. Calma lá, vamos olhar caso a caso. Né? Você tem um grupo familiar muito grande, você pode continuar no CPF, não tem problema. Mas monta um estatuto familiar para não ter aquela briga do irmão que está no escritório achar que ele trabalha mais do que o irmão que está na fazenda. Né? O irmão que está na fazenda achar que só porque ele está no sol, o cara do escritório não presta. Aí tem o outro irmão que fez medicina e está atendendo na cidade. Isso gera uma confusão incrível. Você não precisa pejotizar para você sanar esse problema. Você pode simplesmente constituir um estatuto familiar e colocar as regras, colocar os prolabores. Né? Aquele que está na fazenda tem um risco maior, prolabore maior. Quem está no escritório, um prolabore menor, uma participação numa comissão maior. Aquele médico que está na cidade também receber alguma coisa para ele dar importância na fazenda, porque no dia de amanhã, com a sucessão familiar, com a morte dos patriarcas, ele também vai herdar aquilo lá. E para ele não receber e falar, nunca recebi nada disso, eu vou vender. O que gera confusão patrimonial. E com essa confusão patrimonial, você pode começar a dilapidar o patrimônio. Então, um pai com 4 filhos, dali a pouco, divide a fazenda em 4. Um pai com 4 filhos, um está dentro da atividade, faz dívida só no nome de quem está dentro da atividade. E pode ter problema. E os outros irmãos, como fica nessa história toda? Então, é uma confusão? É uma confusão. Mas dá para organizar e não precisa ser PJ. Quando você parte com PJ, você parte com um nível organizacional maior. Que no Brasil eu vejo que esse nível organizacional maior, ele está mais no Centro-Oeste e Matopiba. Aqui para o Centro-Sul, eu já vejo um pouco mais relacionado, pessoal trabalhando muito CPF. Proteção patrimonial, do lado da legalidade, a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, eu vou assinar uma CPR, por exemplo, com alienação fiduciária? Espera lá. Então, eu vou procurar meu jurídico para ver o que é essa tal alienação fiduciária. Então, a alienação fiduciária, eu estou transferindo o patrimônio para o banco
Se eu não pago por um motivo de falta de estiagem, de falta de chuva, o banco simplesmente me comunica e pega a terra para mim. Poxa, eu consulto meu jurídico, o jurídico vai falar assim, proteja seu patrimônio, vai para hipoteca e não para alienação. Né? Nós temos a nova lei do agro, que é uma lei moderna, 2020 agora, mas uma lei muito perigosa. Então, hoje, o produtor rural ele vai ter que ter no jurídico o seu apoio, assim como ele tem o apoio do agrônomo para plantar soja. Não sei se eu consegui me fazer entendido. Eu acho que a tua frase final ficou bem encaixada e linkada com a introdução do Alípio. O que ele falou? Antes era joga a semente aí, vamos lá, vamos ver o que dá. Acho que vai dar bom. E é isso daí. Hoje não. Hoje a gente precisa ter em mente... Bom, e outra coisa, né? Fala assim, pequeno produtor, né? O cara na cidade tem uma pequena empresa com um contrato social, com um capital social lá de 30 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais. Uma pequena propriedade, a gente está falando de... Na casa de milhões já entra. Sim. Então, na casa de pelo menos 1 milhão já entra. Então, não dá para ser amador em cima de um patrimônio desse. Então, hoje, mais do que nunca, o produtor, independente do tamanho, pessoal, se você planta 10 alqueires ou se você planta 10 mil alqueires, não importa. Você precisa pensar em risco. E tem algo que eu sempre gosto de falar. Tem uma pergunta da Patrícia aqui que eu acho que é para ti, Nivaldo. Já faço ela. O que eu sempre gosto de falar assim, o produtor ele não protege o preço, ele não consegue controlar o preço, mas ele pode se usufruir de movimentos de mercado. E o que ele controla? Boa parte, não 100%, mas ele controla o custo. Você concorda comigo que ele poderia, então, trabalhar de uma forma eficiente no custo e aí passar o telefone, ligar para o Zé ou para o Alípio e tal, que é da área financeira, e proteger o preço? Sim. Então, onde que eu consigo trabalhar? Consigo trabalhar no custo. Então, vou ter uma plantabilidade melhor, vou ter um cuidado de manutenção melhor, ou seja, eficiência de custo. E no preço, na perna do preço, eu travo. Eu vou para instrumentos de mercado, instrumentos modernos também, onde eu vou conseguir, se o mercado subir, eu posso acompanhar, ou na visão de esse preço para mim está ok, eu quero sair da oscilação de mercado, eu quero garantir pelo menos esse mínimo aqui. Sobre esse assunto, Zé, fala um pouquinho para a gente. Então, boa noite, pessoal. Deixa eu me apresentar um pouco aqui também. Diferente dos meus amigos, eu não sou cria da casa, mas hoje estou na casa. Se vocês forem perceber, meu sotaque é um pouco diferente, porque eu sou baiano, não sou paranaense. Eu acho que todos os meus colegas são paranaenses, né? Eu acho. Mas eu sou professor na instituição, na Unicesumar, dou aula na pós-graduação, dou aula na graduação EAD, presencial. Tenho um mestrado na área de gestão do conhecimento. Minha pesquisa foi numa cooperativa de agronegócio bem grande aqui, sobre esse travamento de preço, só que da moeda estrangeira, do dólar. Tenho 2 livros escritos aqui pela Unicesumar também, mercado financeiro de capitais, análise de investimento e viabilidade. Então, assim, eu não sou cria do Sesumar, mas hoje estou dentro do Sesumar e me sinto muito feliz de estar aqui com esse pessoal que é cria daqui, né? E quanto ao que o Thiago falou, realmente, porque a gente, né, por mais que a gente consiga passar aí pelos problemas climáticos, por tudo, a gente não sabe realmente quanto vai estar o preço no futuro. Hoje eu consigo determinar quanto é que está o preço de determinada mercadoria, mas entre hoje que eu vou plantar, que eu vou esperar crescer, que eu vou colher, beneficiar e vender, a gente tem uma oscilação do preço muito grande, né? E pode ser que você, por conta dessa oscilação do preço, não consiga nem pagar os seus custos. Então, muitas vezes você conseguir fazer um processo que a gente chama de hedge, né, travar o preço de venda no futuro, vai ser muito interessante aí para o seu estabelecimento, para sua fazenda, sua propriedade rural. E é comum também, Thiago, as pessoas ficam muito tristes ou preocupadas no seguinte: eu travo o preço de venda, sei lá, vamos dizer o milho, a R$50, e quando chega lá na época de eu vender, esse preço está muito mais alto e eu vou deixar de ganhar esse dinheiro. Esse pensamento é bastante comum,
é compreensível, mas a gente fala assim, existe o que a gente chama de razão ótima de hedge, não tem uma razão ótima específica, mas que se você tem esse medo do preço estar muito alto lá na frente e você perder essa alta, tente travar pelo menos uma quantidade da sua produção que consiga pelo menos pagar os seus custos, seus custos com, sei lá, leasing, com mão de obra, ou seja, trava pelo menos seus custos que você está ali garantindo os seus custos, e aí você não sofre tanto caso o preço decole, mas você tem que sempre olhar para os dois lados, pode ser que o preço caia bastante e você aí venha a ter um grande prejuízo na sua produção, não tendo nem condições de pagar seus custos, ainda mais no Brasil não, ainda mais que a gente tiver essa oscilação de mercado bem forte, né? Ainda mais se a gente for pensar no dólar também, o quanto está oscilando o dólar, isso sendo preocupante para nós aqui que trabalhamos às vezes com importação ou exportação. E Zé, e é curioso, né? Ó, duas coisas. Uma, o produtor em geral, ele fala assim, não, eu não gosto de bolsa, eu sou conservador. Mas, cara, ele está sentado em cima de soja, de milho, que é cotado em bolsa todo dia. E mais, a soja é mais complexo ainda, que o preço não é formado no Brasil, depende da China, se vai brigar com os Estados Unidos, se os Estados Unidos choveu ou não, do dólar, o Trump daqui a pouco o Twitter ferra tudo amanhã, então é super complexo a formação do preço, né? E ele fala, sou conservador, primeiro ponto. Segundo, que eu gostaria de voltar aí para ti, que ao mesmo passo, ainda ele continua, sou conservador, mas ele quer especular com o preço que ele da lousa da cooperativa. Então, uma coisa é hedge, a proteção, outra coisa é especulação de mercado, né? Outra coisa é aproveitar a onda, né? Subiu, desceu, a oscilação, a volatilidade. Mas são mentalidades diferentes, e aí o produtor funde as duas coisas e fala, não, eu quero ganhar na alta. Cara, pera lá, você quer proteger o teu preço, o teu custo, etc., ou você quer especular, né? São coisas, tu concorda com isso? Como é que agora a visão mercado financeiro? Não, concordo completamente, é que muitas vezes é tentador especular e ganhar um extra na bolsa de valores, por exemplo, mas a ideia do produtor é realmente ele travar o preço, para independente dessa oscilação do preço no mercado, você ter aquele valor garantido. Então, a partir disso, você não vai estar especulando, não vai estar, né, correndo esse risco da especulação, porque a ideia do hedge é justamente essa, travar o preço e eliminar essa oscilação do mercado. E aí, muitas vezes, quando a gente fala de hedge, a gente sempre lembra lá dos contratos futuros, que são negociados realmente em bolsa, né, que você vai ter que ter contato com a corretora de valores, ou você pode utilizar a corretora de forma independente e fazer o contrato de hedge, tem que ter cuidado, porque não é tão simples assim, ou você pode contratar uma corretora, como do meu amigo Alípio aí, por exemplo, que eles fazem esse travamento do preço por meio dos contratos futuros. Mas caso você fale assim, não, eu não quero bolsa, né? E não é uma coisa ruim bolsa não, muito pelo contrário, é uma coisa boa. Caso você fale, eu não quero bolsa, você tem outros instrumentos para fazer essa trava do preço. Existe um tipo de contrato mesmo chamado de NDF, que é um contrato que você pode travar sua né, o preço da mercadoria, e você faz em bancos, na própria corretora. Acredito que na XP aí, que o nosso Alípio é credenciado, eles fazem lá esse tipo de negociação NDF. Você consegue ir a um grande banco desse aí fazer sem que haja desembolso inicial de dinheiro, sem que haja, né, nada, ou seja, você consegue realmente travar esse preço para que não corra o risco da oscilação. É você fazer o seguinte, ó, hoje eu estou fazendo aqui a plantação de meu milho, estou, sei lá, criando meu boi, e dado a um preço, por exemplo, de R$50, se eu vender essa minha produção a R$50, essa venda será suficiente para pagar meus custos e me dar uma boa margem de lucro. Então você vai e trava esse preço lá no futuro, na data da venda do seu produto, a R$50. Por mais que o preço do milho oscile para mais, para menos, vá para R$100, vá para R$10, por exemplo, né? Falando bem de forma absurda, por mais que ocorra essa oscilação do preço, quando chegar na data lá da venda do seu produto, você realmente conseguirá vender por R$50, que lhe dará aquele lucro que você viu que era interessante para a sua produção rural. Então, realmente é se preocupar com essa oscilação do mercado, porque ela acontece bastante e pode vir a te dar um grande prejuízo. Legal. Eu vou colocar agora o... Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Ok. Alípio, deixa eu fazer um gancho contigo aí agora.
com relação ao que o Zé estava falando, né? Ele citou, inclusive, o seu trabalho aí na Sacre. Então, primeiro um comentário breve sobre como o agricultor ele consegue usar um instrumento, por exemplo, que o Zé comentou, de NDF, né? Lá no banco, ele não quer fazer fora do banco, ele quer fazer dentro do banco porque ele pegou o financiamento lá também e tal, vai manter o relacionamento lá, beleza. E ele tem um outro instrumento para aproveitar caso o mercado venha subir. Existem instrumentos que ele consiga fazer isso, mas sem essa especulação tão agressiva. E aí depois a gente vai para a pergunta do Sandro, depois eu faço a pergunta aqui para ti. O que eu comentei no começo aqui foi mais sobre os riscos de produção. Mas um outro risco que o produtor corre, como o Zé trouxe, que é o risco do produtor produzir e não ter preço. Né? Então, para isso, ele procura esses instrumentos de hedge. E não necessariamente só o mercado financeiro promove isso. Né? Por exemplo, ele pode ir através de uma cooperativa, uma cerealista e fazer a trava também, fazer a troca. Né? Quando ele faz a troca, ele faz um certo hedge, porque ele também trava. Ele tem um compromisso de entrega a determinado preço, então ele também tem essa trava. Então, além de ele poder fazer como NDF, que o Zé comentou, através dos contratos futuros, através da cooperativa, para que o produtor decida qual o melhor caminho, ele precisa conhecer o seu perfil de investidor, né? O perfil de investimento ou o perfil como produtor rural. Se ele for uma pessoa mais conservadora, ele pode se utilizar das opções. Então ele vem numa corretora, como o Zé colocou, através de um assessor de investimentos, e ele cota uma opção. A opção é um direito. Então, assim como funciona no seguro, se ele está preocupado com a queda do preço do milho, do soja ou da arroba do boi, ele pode comprar uma put. A put é uma opção de venda. Ela funciona exatamente como se fosse um seguro de um carro, tá? Quando você faz o seguro do seu carro, você compra uma put. Você compra o direito de vender o seu carro para a seguradora a determinado preço, caso ocorra um sinistro. A put funciona da mesma forma. Então o produtor vem hoje, hoje eu fiz inclusive uma operação no qual o produtor está acreditando que a cotação do milho possa cair à medida que a gente vai colhendo a segunda safra, né, o milho safrinha, embora não é isso que está acontecendo. Todo dia que eu vejo aqui a cotação na bolsa, o milho está subindo, não para de subir. Mas esse produtor que veio contar comigo falou ali, eu estou achando que a qualquer momento vai ter uma reversão do mercado, pode cair, eu quero aproveitar essa queda. Esse produtor rural, Thiago, que eu estou comentando, Zé, Nivaldo e alunos, ele já vendeu a produção, ele não tem mais. Ele só é produtor rural, conhece os movimentos, os fundamentos e quer se aproveitar de uma queda. Então, ele comprou uma put hoje, que é o direito de vender, o milho a 55, se eu não me engano ele fez, para novembro. Então, o que vai acontecer? Se lá em novembro o milho tiver 50, aciona-se o gatilho dessa put que ele tem. Ele aciona, ele vende a 55, recompra 50 e ganhou R$5 por saca. Então, essa é uma operação mais conservadora, né? Porque era o perfil desse cliente. Se for um cliente mais agressivo, como o Zé colocou, ele pode abrir uma posição no contrato futuro. Né? Ele vai lá e vende o contrato e carrega. Ele põe esse contrato debaixo do braço e segura. E leva até novembro. Chegou em novembro, ele vai olhar o preço. Poxa, eu fiquei no prejuízo ou não. Ou andou a meu favor e daí ele zera a posição. Né? Exatamente. Eu te fiz essa pergunta, pedi para você fazer esse comentário que encaixa com o comentário da Marlene. A Marlene disse isso aqui, ó. Ela falou, é triste quando travamos o preço a 33, eu estou imaginando que ela fez essa trava a termo lá na cooperativa, no momento da troca, etc., e sobe para 46. E aí eu estou imaginando que ela vendeu toda a produção e não tem mais como se ajustar, né? Então, Marlene, poderia ser uma estrutura, exemplo do que o Alipo explicou na baixa, mas poderia ser o inverso, né? Uma estrutura até aproveitar esse questionamento, imagina que você plantou soja e fez a troca na cooperativa ou entregou toda a sua produção na cooperativa a determinado preço, mas você acredita que a cotação pode continuar subindo e quer se aproveitar disso, quer continuar participando. Inclusive, Thiago, até o Nivaldo, se puder comentar depois, eu tenho percebido que tem muito produtor que colhe a produção, entrega na cooperativa e não vende. Não comercializa. Por quê? Porque ele sempre acha que vai subir mais. E o que eu sempre falo para o produtor? Se o preço que já está hoje cobre as tuas margens e te dá uma certa receita, por que não vender essa produção, aplica-se no mercado financeiro, de repente você não vai usar agora, e faz uma opção. Se continuar subindo, você continua aproveitando essa alta. Né?
Exatamente. E como você colocou, né, já deixou isso claro, a opção é um caminho mais adequado para alguém que é menos agressivo, né? Isso. Mas para a gente não ficar focado na característica do produto, tá, pessoal? Vamos dar andamento, mas obviamente que todos eles, não só ali, como o Zé e como o Nivaldo, dentro da área de consultoria, estão à disposição para vocês, tá bem? E como que eu entro em contato com eles? Eu vou deixar meu e-mail depois para vocês falem comigo e eu conecto vocês com eles, tudo bem? Deixa eu colocar na tela aqui a pergunta do Sandro, e ele fala o seguinte, Alípio, ele cultiva lúpulo, tá? Ele gostaria de te escutar falando sobre seguro, se você conhece, se tem seguro ou não para lúpulo, por conta de ser uma produção, um tipo de produção nova, um cultivo irrigado, de alto valor agregado, mas ainda sem um mapeamento legal, né? Então, como que essas culturas vamos colocar, não tradicionais, como soja, milho, algodão, tal, no ponto de vista seguro? Você já encontra seguro para essas outras culturas no mercado, tá? Isso já tem bastante. A única coisa que o Sandro vai precisar tomar o cuidado é conhecer o produto da seguradora, porque a seguradora ela tem as condições gerais que trata do que ela cobre, dos riscos que ela aceita e o risco que ela não aceita. Então, nesse exemplo que ele colocou, precisa verificar se a seguradora aceita uma lavoura irrigada, não irrigada. Como o Zé até comentou no começo, é uma área mais arenosa. Então, ele precisa verificar com a seguradora. Então, cada seguradora tem uma condição e ele precisa verificar cada uma. Legal. Nivaldo, eu acho que isso envolve um pouco de risco aí também na parte legal, jurídica, né? Quer fazer um comentário sobre essas produções mais novas, etc.? Sim, com relação só o que o Alípio estava comentando, e foi um comentário da produtora, essa questão do preço pega muito o produtor no contrapé. Normalmente eu vejo o produtor vendendo na baixa, né? Que ele espera, aí começa a baixar, aí ele tem que vender. Aí ele vende, todo mundo vende, entra produto no mercado, o preço despenca, né? Mas fica tranquila, falando com a produtora, porque na época o milho a R$33 era um baita do negócio, não tinha esse preço na época. A maioria do pessoal da nossa região aqui fez barter a 33, 34, R$30. Então, acertar na mosca nunca vai. Com relação a essas mesmo, culturas mais novas, né? Vamos dizer assim, as não tradicionais, você vê algum risco jurídico, algum instrumento de proteção legal, algo que ele possa fazer para proteger aí o patrimônio? Cara, conhecimento de culturas novas, eu tenho visto entrar no Cerrado o cultivo do gergelim. Então, Campo Novo do Parecis eu vi alguma coisa, no Tocantins eu vi um pouco de segunda safra de gergelim, é algo que está trazendo bastante receita para os produtores. Agora é uma cultura nova, acho que é legal o produtor começar a sair da soja, milho, algodão. E o que nós temos de ferramentas hoje no mercado? A nova lei do agro introduziu muita coisa nova, né? Então, nós vamos ter muita oferta de novas ferramentas atrativas para crédito. Lógico, a nova lei do agro, ela vai ter que colocar no mercado crédito mais barato, porque nós temos ferramentas como, por exemplo, o patrimônio rural em afetação, que hoje eu já não preciso mais deixar uma matrícula. Eu tenho uma fazenda com 3 matrículas. Antigamente eu ia fazer um financiamento, eu deixava uma matrícula para um banco, outra matrícula para outro banco. A matrícula valia 10 milhões, eu pegava 1 milhão de financiamento. Hoje eu não preciso mais. Eu posso afetar um pedaço desse patrimônio, né? É uma matrícula que vale 10 milhões, eu vou pegar um crédito de 1 milhão, então eu vou lá, afeto 1/10 ou, enfim, desse patrimônio, porém, é um mecanismo atrativo para o mercado, para atrair crédito privado para o agro, só que muito perigoso. Então, não só para a cultura nova, mas também para as culturas tradicionais, o produtor vai ter que tomar cuidado, porque, por exemplo, o patrimônio rural em afetação, que foi uma novidade da nova lei do agro, ele
muito mais perigoso do que a alienação fiduciária, por exemplo. Que hoje a lei fala que se você ficar inadimplente, na alienação fiduciária, o banco vai lá e vai te comunicar e vai fazer uma homologação no cartório. O patrimônio rural em afetação, pela lei hoje, nem a comunicação é necessária. Ele vai lá e assume um pedaço da sua propriedade. É aquilo. O produtor rural era muito bom quando o risco que ele tinha que se preocupar era o climático. Hoje, o produtor rural, o risco jurídico, com a nova lei do agro, fica importante. Como eu falei, ele vai ter que colocar o jurídico na vida dele, não mais para apagar incêndio quando tiver problema, e sim uma advocacia, uma consultoria jurídica, assim como ele tem uma consultoria agronômica. O mercado está oscilando demais. Nós tivemos aí o plantio do milho com milho a R$33, era um baita do negócio. Nós tínhamos no plantio da soja em setembro, nós plantamos soja com dólar a R$3,50, R$4, colhemos a R$5,50, a gente está vendendo soja mais valorizado. Espera lá, eu tenho um risco que é terrível no Centro-Oeste, que são as contas em dólar, o que é proibido. Você não pode fixar o seu crédito. Eu peguei $500 mil para comprar insumo. Então, eu tenho que pagar $500 mil da época com juro e correção monetária. O que é praxe comumente feito? O pessoal vai cobrar a valorização do dólar. E isso eu estou vendo, atendendo muito cliente com problema, por exemplo, com dólar, que a subida do dólar inviabilizou todinha a produção dele. Então, não adianta ele colher 80 sacas de soja por hectare, se o dólar saiu de 4 para 5,50, a conta dele subiu. Ele estava preparado com todos os mecanismos protetivos no mercado para pagar uma conta de, por exemplo, $1 milhão a R$4, 4 milhões. Simplesmente a conta dele foi para 6 milhões, entendeu? Com juro e correção monetária e tudo. E isso é proibido. Então, assim, antes fosse só o risco climático. O risco jurídico é muito importante, com essas ferramentas que eu falei agora para vocês. O risco de mercado é muito grande. Então, se você não tiver uma boa consultoria, um seguro, eu estou vendo o produtor hoje, ele tem que se sentir empresário e fazer o que ele faz de melhor. Então, eu sou um produtor. O que eu faço de melhor? Gestão de pessoas? Vou tomar conta do meu pessoal. Passo a parte agronômica para um escritório de agronomia técnico, passa a parte comercial para um escritório para comercializar, passa a parte jurídica para um escritório jurídico. A contabilidade normalmente é terceirizada do produtor, já é terceirizada. Então o produtor ele vai ter que começar a agir mais como empresário. Ele não vai conseguir mais cuidar do trator e cuidar do mercado, que a cada tweet do Trump o mercado muda, e daí? Ele está lidando com muito dinheiro, ele está lidando com um patrimônio muito grande. Então, ele vai ter que cuidar agora de clima, mercado, jurídico, sucessão familiar, é muita coisa. Por isso que a gente vê muito problema. Às vezes, ele está cuidando de um setor da fazenda, de um setor do negócio, e tem o dinheiro escapando pelas mãos deles em outros setores. Pagando correção de dólar. Não, nem percebe. Quando está tudo bem, não se percebe onde estão os gargalos. O problema é quando você tem uma inversão de dólar, como teve agora, que inviabiliza, o produtor para e olha, opa, eu não posso pagar essa correção. Aí que ele vai atrás, mas daí a conta está para vencer, aí ele tem que pegar mais crédito para a próxima safra, aí de repente ele fica inadimplente, já atrapalha a aquisição de crédito, aí ele vai pegar um crédito mais caro. Você está vendo como é uma bola de neve? Então, a mitigação de riscos é de suma importância hoje para o produtor rural. Perfeito. A Patrícia faz uma pergunta aqui. Primeiro, ela faz um relato, né, de muita insegurança do produtor, e aí ela faz uma pergunta que eu acredito que é para ti, né? Ela diz o seguinte: tem diferença de custo para a família ser PJ ou não? Então, eu acredito que ser PJ-PF muda, estrutura de custo da fazenda muda? Muda muito. Hoje é muito mais interessante. Só voltando um pouquinho, eu não sou o dono da razão, isso é uma interpretação minha, Nivaldo, tá? A gente tem várias interpretações quanto a isso. Eu, Nivaldo, o que eu indicaria? Tem que ver o tamanho da propriedade, isso é customizado. Tamanho da propriedade, tamanho da família, volume de giro financeiro. Então, vamos olhar. O PJ é mais fácil você, por exemplo, fazer uma sucessão.
Se teu patrimônio está no PJ e morreu alguém, você simplesmente só transmite as cotas. Beleza, mais fácil. Agora eu vou tocar a propriedade como PJ, eu vou ter uma série de impostos a mais. Então, o que a gente pode observar? A gente coloca, então, a propriedade no PJ e continua tocando como pessoa física? Pode ser uma solução. O meu PJ, que é meu, a renda para mim mesmo, que sou pessoa física. Então, eu continuo tocando a propriedade com os benefícios da pessoa física e lá numa sucessão familiar, numa separação, numa morte, a questão da sucessão fica mais fácil, sem os impostos que incidem, por exemplo, sobre a questão causa-mortes. Enfim, a questão tem que ser customizada, caso a caso. Tem família que está tocando tudo no PJ. Você tem que ser mais organizado. Livro caixa, você tem uma série de situações que vão atingir a propriedade. Então, é caso a caso. Não tem uma receita de bolo. Por isso que eu sou totalmente contra de vender pacote fechado para produtor rural. Você tem que olhar primeiro onde que a propriedade está. No sul. Sul é uma realidade, sul é um tamanho de propriedade. A tua propriedade está numa Topiba. Lá é outra realidade. O produtor por si só lá é mais tecnificado. Está no centro-oeste, é outra realidade. Aí vamos olhar os impostos estaduais. É muito customizado para você vender um pacote pronto. E para eu falar assim, é melhor no PJ, é melhor no pessoa física. Então, a gente tem que analisar caso a caso. Não tem como... não tem outra saída, não existe receita de bolo. Assim como não tem receita de bolo para eu plantar soja, cada ano é um ano, cada clima é um clima, não tem receita de bolo para a parte jurídica para proteger patrimônio. Perfeito. O Zé, tem uma pergunta da Patrícia agora para ti aqui, e eu já vou emendar a pergunta do Natan, tá? E a Patrícia fala o seguinte: por que a Bolsa, no ponto de vista agronegócio, não é tão grande, não evolui na mesma medida que o agro evolui no Brasil, sustentando 1/3 da economia? Então, por que a Bolsa, no aspecto commodity, não é tão representativa quanto, né? E a pergunta... Bom, responde essa, depois eu faço a outra aqui. Né? Eu acredito que nossa bolsa ela é grande, só que não tem tantos produtos sendo negociados. Eu acredito que um dos grandes problemas da bolsa, nesse sentido de não ter tantos produtos, né, agrícolas, é o fato de a população ainda não ter esse costume, essa educação de fazer o hedge, de procurar a bolsa para negociar. Logo, se não tem demanda pelo serviço, não vai acontecer de ter oferta do serviço pela Bolsa Brasileira. Então, acredito que aumentando a educação, a cultura, as pessoas sabendo que existe o hedge, que tem muita gente que nem faz ideia que existe, é a possibilidade disso aumentar e aumentar também a nossa Bolsa Brasileira nesse quesito. Outra coisa que eu acho que a nossa Bolsa ainda o Brasil ainda perde um pouco em relação à Bolsa, e agora de aspecto geral, eu acho que é esse monopólio que a gente tem da única bolsa ser a B3. Eu acredito que se o mercado fosse um pouco mais aberto, né, tivesse mais bolsas, e já tiveram várias tentativas de novas bolsas serem criadas no Brasil, só que nem sempre consegue, porque você sabe, né, tem aquele... Né, então, eu acredito que um dos problemas é a educação, que a gente não tem a população indo para a bolsa realmente. A gente hoje recentemente estava comemorando 1 milhão de pessoas na bolsa, 1% da população brasileira, né? A gente está engateando ainda se comparado a países como os Estados Unidos. Então, realmente, eu acredito que é isso, é falta da nossa cultura de ir para a bolsa, realmente saber o serviço que ela pode prestar e os benefícios que ela pode trazer para os produtores rurais, por exemplo. Responde a pergunta do Natan aqui. O Natan fala, dá para vender abacaxi, fazer a mesma coisa aí, só que com produto abacaxi? Natan, lá nos Estados Unidos você negocia você trade até o tempo, se você quiser, né? Laranja, de tudo. Tem várias coisas lá para você tradar. E no Brasil já é mais restrito, né? Açúcar, café, boi, que mais? Juros, soja, milho, né? E mesmo assim, muito desses contratos, falando aqui dos contratos futuros, né? Muitos deles não têm liquidez, porque não tem negociação. Então, se não tem liquidez, também é complicado para você negociar, porque você não vai conseguir comprar ou vender esses contratos aí quando necessário. Perfeito. E só uma questão conceitual, às vezes a pessoa é distante do financeiro aí. Liquidez é o seguinte, você chega na cooperativa lá e fala assim, cooperativa, tá quanto lá na lousa? Tá 50 pila? Beleza, tá aqui, ó.
estou vendendo 1.000 sacos a R$50. E a cooperativa, pá, paga. Isso é liquidez. A velocidade de fazer o comprador e o vendedor entrarem num acordo, né? Então, se eu vou lá na bolsa fazer um negócio e eu não tenho quem me venda ou eu não tenho quem compre, eu não tenho liquidez, eu não tenho a outra parte, né? Nada acontece, né, se não tiver as duas partes. Não tem negociação. Então, você, por mais que queira lá, se não tem pessoas para negociarem, não tem liquidez, que é justamente como o Thiago explicou, você não vai conseguir negociar. Então, realmente, eu acho que a questão mesmo é a gente ainda está a gente, enquanto população e educação financeira, de forma geral, a gente ainda está engatinhando, né? Então, à medida que isso for melhorando, for aumentando, eu acredito que surgirão mais demandas de abacaxi, de laranja, do que for, e consequentemente a bolsa vai ofertar, porque se ela não ofertar, alguém vai ofertar no mercado, né? Exatamente. Pessoal, vamos começar então a caminhar para o final aí, recados finais, vou começar com a Alípio e a gente vai caminhando, já agradecendo aqui quem ficou até agora. Se tiver alguma dúvida, não significa que você não pode mais mandar, tá? Manda e a gente vai incluindo, só realmente caminhando aqui para o final, porque a gente está chegando em 1 hora de transmissão. Alípio, fica à vontade. Poxa, eu quero aqui agradecer a oportunidade, agradecer os colegas que estão aqui, Nivaldo, Thiago, o Zé Campos, agradecer a todos os alunos que estão aí estudando, buscando conhecimento e dizer que, poxa, risco, a gente não consegue zerar ele, né? A gente tem que ser capaz de fazer a gestão do risco, né? Então, como o Nivaldo foi bem feliz ali no jeito que ele colocou a visão, como um produtor tem que enxergar a propriedade, né, como uma empresa e focar naquilo que ele mais sabe fazer, eu também acredito nessa vertente, nessa opinião dele, né? Então, o produtor tem que fazer a gestão do risco, procurando minimizar o máximo possível para errar o menos possível. Essa volatilidade que a gente encontra no mercado, em função desse mundo conectado que a gente vive, eu acho que vai ter cada vez mais. A gente viveu, se a gente lembrar aqui nos últimos anos, a gente teve a Operação Carne Fraca, mais uma coisa, né, Nivaldo, que acabou queimando produtor rural, o nome da operação, né, Carne Fraca. Depois tivemos delação dos irmãos Joesley Batista, tivemos greve dos caminhoneiros, agora tivemos coronavírus. Então, essa volatilidade e esse risco a gente vai enfrentar cada vez mais daqui para frente. Então, procure mecanismos que podem diminuir o teu risco na sua operação. O Nivaldo chamou atenção para um risco que realmente, cara, é absurdamente grande, que é o risco jurídico que o produtor corre. Eu também acho que é um dos maiores riscos aí, né? Então, tem que mitigar o risco. Eu acho que é esse a mensagem final que eu deixo aqui para todos os alunos e colegas, tá bom? Perfeito. Pessoal, postei agora no chat, tá? O link do site da Bolsa. A gente fala B3 aqui, em alguns momentos da live a gente falou B3. B3 significa Bolsa, tá? É o nome dela. Então, a marca dela, né? Nesse link tem os contratos disponíveis lá. Então, como é que eu negocio os milho? Clica lá em cima de milho, você vai entender como que é a composição do contrato. 450 sacas cada contrato, qual que é o tique, como que você compra, etc. Tá? E se precisar de ajuda, o Alípio está aí para isso. Nivaldo, tem um recadinho final, seus serviços, etc. Pode ficar à vontade. Opa, tá mutado. Que eu sempre... Tava mutado, desculpa. Tá, desculpa. Só para complementar a questão da sucessão familiar, é algo que eu sempre falo, né? Certidão de nascimento não é currículo. Então, não é porque eu sou filho do dono que eu tenho que tomar conta da propriedade. A sucessão familiar deve ser olhada de uma ótica profissional, que a gente está falando da profissionalização do agronegócio. A história de Jacatatu, Monteiro Lobato foi super infeliz, não existe. Hoje, se você não estudar, você não consegue ficar dentro da propriedade. Então, é muito importante os alunos aí que estão buscando especialização no agronegócio. É um setor muito bom, muito campo, é o que não é o que carrega o Brasil nas costas, mas é o que mitiga, né, os solavancos econômicos. Aí, o que segura é o agronegócio. E com relação à carne fraca, Alípio, só mostrou que a carne é forte, né? Só mostrou que realmente o agronegócio brasileiro, a agroindústria brasileira, ela é muito caprichosa, muito forte. O Brasil não é um dos maiores fornecedores de carne halal à toa. Enfim. E o recado final é agradecer, Thiago, pelo convite. Eu estou à disposição. Eu estou ali com o escritório também da Apex, ali na Unicesumar. Agradecer ao Alípio, José,
pela oportunidade de conhecê-los, o trabalho de vocês. Já está aqui nos meus contatos para a gente ir conversando. Deixar para o pessoal o site do meu escritório de consultoria, que é a forester.com.br, e segue lá na rede social, o meu Instagram, o Instagram da Forester. Lá o pessoal vai acompanhar um pouquinho do meu trabalho e o trabalho do escritório. E um recado final para o pessoal do agronegócio: não olhe só a parte agronômica, não olhe só clima, não olhe só mercado. Olhe para o jurídico com olhos atentos, assim como você olha para a praga da soja, enfim. Porque já se ventilou a questão da Lei Candir, que é a nossa lei que garante a zerado exportação, zerado imposto para as exportações. Então, eu já ouvi um tralalá que vamos ter que começar a tributar a exportação. Isso não pode. Então, a gente tem que ficar de olho no que está sendo votado, de olho no que está sendo aprovado, que isso pode trazer muito malefício ou benefício, ou onerar ainda mais o setor, que é um setor rico, porém é um setor que a margem, a última linha, ela é muito apertadinha, entendeu? Então esse é o recado para todo mundo. Beleza. Nivaldo, você foi tímido aí, para não deixar o outro pessoal com ciúme, mas aqui a gente pode falar, realmente, o agro realmente puxa o carro aqui no Brasil, e se não fosse o agronegócio, cara, Sim, eu já tenho medo de como a gente vai sair desse momento que a gente está passando. Se o agro tivesse parado, como eu deixei na última tag aqui que está passando aqui embaixo na nossa live, o agro não pode. Se o agro tivesse parado, não seria só economia, mas não teríamos comida também na mesa, né? E eu sinto muita pena da pessoa que fala assim: porra, mas só tem soja no Brasil, só tem soja, eu não como soja. Meu Deus, é algo muito, muito pequeno realmente pensar dessa maneira, porque a dimensão que o agro tem e a importância que ele tem dentro de toda a dinâmica do país é fundamental. E aí eu concordo, né? A minha dissertação no mestrado foi dentro da área de tecnologia no agronegócio, mas eu tive que tomar cuidado para não entrar na parte agronômica. Então, eu não estou falando de tecnologia de produção, mas a gente falou de tecnologia de gestão, né? E algo que a gente percebeu ali durante a pesquisa foi: a gente tem que parar de exportar commodity e começar a exportar tecnologia também, né? Porque eu importo uma John Deere, eu importo uma New Holland e mando soja para fora. Não, cara, eu tenho que ter a marca minha que vai para fora também, uma marca de máquina que vai para fora, uma semente que vai para fora, né? E eu acho que a gente tem muita coisa no agro que é grandioso, né? E temos que ter muito orgulho de debater aí. Então, a gente... Obrigado, tá? Obrigado pela participação de vocês. Agora vou passar a palavra aqui para o Zé. Zé, fica à vontade aí para dar o recado final. Tá mutado, tá? Opa, pera, desculpa. Vai. Também gostaria de agradecer o convite aí, a satisfação imensa conhecer o Alípio, o Nivaldo, né? Estamos próximos e ao mesmo tempo não nos conhecíamos, mas foi um prazer muito grande. E lembrar o pessoal, né? Porque você da produção tem uma grande dificuldade entre plantar, colher, né? Se virar com o clima, com uma série de fatores, e você não pode, na hora de vender o seu produto, está com preço muito ruim, né? Então, ficar atento realmente a essa variação dos preços aí que acontecem, e fazer contrato. Se você tem medo de perder a alta, como o nosso amigo ali falou, faz um contrato de opções, né, que vai te dar o direito de vender o seu produto por um preço em uma data futura. É o direito e não a obrigação. Chega naquela data, você não quiser vender por aquele preço, simplesmente você não vende, né? Então, tem mecanismos de você se proteger e para ficar mais tranquilo, né? Eu falo que nos investimentos, a gente tem que fazer investimentos, considerando aqui como investimento também essa proteção, coisas que nos deixam dormir tranquilos, sem nos preocuparmos. E aí, o mercado tem várias possibilidades de fazer isso, que você consiga travar o seu preço sem aquele dorzinha na barriga que você sente quando o preço sobe e você não acompanha essa alta do mercado. Então existem possibilidades, cabe agora dar uma pesquisada, procurar uma corretora, procurar, né, um banco de investimentos, algo nesse sentido, para que vocês aí consigam se proteger dessa variação do preço, ao mesmo tempo que durmam tranquilos. É esse o meu recado que eu gostaria de dar para vocês. E Zé, o produtor, o Nivaldo, né? O produtor formal é difícil, né? Ele planeja, planta, colhe, etc.
pô, não pode errar na hora de comercializar. Então, o mais difícil já foi feito. Tem que realmente fazer a coisa certa aí no final. E, ó, só deixar para vocês aqui, feedback, então, a Marlene, live maravilhosa, já está pedindo mais, então, parabéns a vocês aí pela condução, tá? A Patrícia também, o João, o Sandro. Pessoal, que bom que vocês gostaram, tá? A Malu aqui também, que bom que vocês gostaram. Esse é o objetivo mesmo, né? O nosso tempo aqui trocando com vocês é que, poxa, tenha que valer a pena, né? Às vezes você não está com a tua família agora, tal, vai jantar mais tarde, então tem que valer a pena o tempo que está aqui nos assistindo, participando. Meus caros, muitíssimo obrigado, tá, pelo tempo, pelo convite, pelo aceite do convite, e estou à disposição de vocês, tá? Precisando de qualquer questão, conte comigo. E pessoal, querendo, aqui embaixo, né? O Nival está aqui embaixo na tela, precisando de consultoria, precisando da... Opa! Análise... Ai, meu Deus. Cadê o dedo? Tá do lado do Nival, tá para cá. De consultoria na área financeira. Zé, precisando de um assessor, tá aqui, ó. Então, fala de investimento, bolsa de valores, não só dentro do agro, mas de uma maneira global, tá? Esse cara pode te ajudar com toda certeza, tá bom? Pessoal, um enorme abraço, fiquem com Deus, uma ótima finalzinho de noite aí, e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Um abraço.